Olá, boa noite, vamos papear? Vamos papear. Hoje, nosso papo de segunda-feira traz nada mais, nada menos do que doutora Raquel. Vamos papear? Ela é simplesmente fantástica. Eu gostaria muito que vocês se preparassem para uma verdadeira aula, né, sobre os tratamentos do autismo e toda a sua bagagem profissional, né? Uma médica espetacular. Eu gostaria que vocês conhecessem essa profissional fera. E ela acabou de chegar, certo? Pega essa setinha aqui, ó, e vamos convidar as pessoas para que elas venham até nós participar desse momento com a gente, porque a participação de vocês é simplesmente necessária e crucial, tá? Ah, que maravilha! Espero que vocês estejam bem, porque será uma live especial e eu já vou trazê-la porque eu estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa para papear com ela também. Matilda! Boa noite! Boa noite! Márcia, Pratilda, Ana Barreto, boa noite! Boa Como vai, noite, doutora? pessoal. Tudo bem? Obrigada desde já por ter aceito o meu convite. Muito obrigada. Eu sei que sua vida é super mega corrida e você tirou essa uma hora aqui para vir estar tirando dúvidas, para estar papeando com a gente, trazendo conteúdo de grande valia, trazendo essas informações necessárias. Você que lida todos os dias, a todo momento, com essa família autística, que você sabe que é uma batalha árdua. Então, todo conhecimento, toda informação, ela agrega sim e ela ajuda sim, certo? Então, desde já, gratidão real. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, certo? Gostaria que você se apresentasse, certo? Porque a proporção que as pessoas forem entrando, a gente vai conversando e eu quero que vocês interajam muito, tirem muitas dúvidas de vocês, porque esse espaço é de vocês. O espaço é seu, doutora. Minha casa, sua casa, fique à vontade. Boa noite, Simone. Obrigada pelo convite, viu? Você é uma simpatia. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Tô aqui meio improvisada porque tô sem internet em casa, então tô aqui no Play, pegando a internet aqui do condomínio. Então qualquer Mas barulho vai dar aí, certo. mas vai dar certo. Mas vai dar Vai dar certo. certo. Estamos aqui. E queria agradecer muito o convite. Meu nome é Raquel Silvani, como você já me apresentou. Eu sou pediatra, neuropediatra. Fiz uma pós-graduação também em psiquiatria infantil. E faço um doutorado, né, na UFBA. E estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Estou à disposição. O que vocês quiserem, a gente vai falar sobre o tratamento em geral e estou aqui para vocês. Eu já tenho uma pergunta de cara, doutora. Hoje, hoje na atualidade, qual o tratamento que tem funcionado melhor com o autista ou não existe isso? Cada autista tem a sua particularidade e cada autista vai reagir de uma forma melhor a cada tratamento específico. Perfeita a sua pergunta. Olha só. Gente, olha só, hoje em dia a gente fala de transtorno do espectro autista, mas não existe só um tipo de autismo, certo? A gente tem autismos, são vários tipos de autismos, certo? A criança, ela pode ter diversos sintomas. Então, o autismo pelo DSM-5, ele é um transtorno, justamente porque a gente não sabe a etiologia. Teve um pai que ficou chateado comigo quando eu falei para ele assim: olha, autismo não é doença, autismo é um transtorno. E ele ficou chateado, ele falou assim: nossa, então você está me dizendo que tudo isso que a minha filha tem não é nada? E eu disse para ele: não, é uma questão conceitual, né? Meramente conceitual. Então, quando a gente fala assim, o autismo não é doença, é porque a gente não tem uma etiologia determinada. Se a gente não tem uma etiologia determinada, a gente ainda, na verdade, não sabe a causa exatamente. A gente pode ter diversas manifestações clínicas. Como um transtorno, ele é espectral, então você pode ter desde um autista muito leve até um autista mais grave. Sim, Além do mais, a gente não trata, como não é uma doença, a gente não trata o autismo, a gente trata
sintomas. Então, assim, e cada autista é de uma forma. Todos os autistas vão precisar de medicação? Não, nem todos os autistas. A prioridade do tratamento que a gente tem de maior evidência é o tratamento não medicamentoso, né? Que são as terapias. O tratamento medicamentoso, ele é necessário quando a criança tem sintomas que me levam a pensar na necessidade de medicação. Então, assim, se você que está assistindo tem um filhinho e você está nessa ideia, né? Será que meu filho é autista? Será que não é? Não tenho nenhum preconceito de ir ao médico, porque não necessariamente é medicamentoso, né? Depende muito do caso, dos sintomas que essa criança apresenta. E um não é igual ao outro. Então, o que é para um não é para o outro. Não existe receita de bolo. Pois é, e é muito importante essa fala, porque assim, quando você fala que o pai não aceitou a fala de que o autismo não é doença, isso acontece muito, né? É muito corriqueiro essa fala. Eu ouço muitos grupos de mães falarem que eu não aceito o fato do meu filho ser autista e não ser considerado doente. Mas não é, gente. Eu acho que a sua fala é muito importante, é necessária. Por isso, eu fiz questão de te trazer aqui. Porque quanto mais a gente bater nessa tecla para conscientizar, principalmente os familiares, que são essas pessoas que lidam, né, a priori com essas pessoas, é importante que ela tenha consciência do que é o autismo e do que ela representa e como vai ser a vida dessa pessoa depois do diagnóstico, né? E para Tilda, para quem não conhece, é jornalista, eu amo de paixão, I love you, né? Ela é Daniela Prata, faz um trabalho maravilhoso, jornalista, já foi de várias emissoras aqui em Salvador, é uma pessoa que eu amo de paixão. Ela é muito importante para mim. Obrigada por você estar aqui, viu, Pratilda? Tem o caso de Luísa Larissa, que tem 4 filhos autistas. Ela também é autista. Um dos meninos que tem autismo em grau severo não está conseguindo medicação. Ela quer ficar sem remédio. Causa o quê? No caso de Daniel, ele é autista grau severo e ele não faz uso de medicamentos. Aí ela quer saber o que é que faz se o menino não quer usar a medicação. Como é que fica? É complexo. Na verdade, aí você já parte para um outro cenário, né? Quando a gente está falando de criança, né? Quem tem esse poder de definir uso ou não de medicação são os pais, né? Então é o que eu falo. Quando vai ao neuropediatra, a gente sempre conversa no sentido de aconselhamento. Olha, eu sugiro que no caso do seu filho, seria importante o uso da medicação. E aí os porquês de usar aquela medicação e a explicação das possibilidades de efeito colateral e tudo. O poder de querer dar ou não a medicação para o filho é dos pais. A criança, ou seja, o menor de 18 anos, ele não tem como, não é facultado, eu quero tomar, eu não quero tomar. É uma necessidade. Ninguém, não, entenda, usar uma medicação não é como eu dizer assim, hoje eu quero vestir vermelho. Então, não é facultado, é uma necessidade. Tipo assim, olha, eu estou com a pneumonia, então eu preciso tomar um remédio para eu não evoluir com a sepse. Então, eu tenho que tomar um antibiótico. Lógico que eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem mais ou menos. Então, assim, nesse caso que Prati falou, obrigada, viu, Pratilda, pela pergunta. Ficar sem a medicação pode implicar em alguns sofrimentos, né, para a vida da criança, porque suponho que se o médico tenha passado, suponho que se seja uma criança autista severa, pode ter algum comprometimento cognitivo. Então, pode ser uma criança que tem algum grau de agressividade, de irritabilidade. E aí, não só pelas outras pessoas, né, que também é complicado você lidar com a criança agressiva ou que se machuca, se flagela. É ruim para a própria criança, porque quando a criança tem um tempo de atenção muito curtinho, ou ela é muito reativa, é difícil ela evoluir com as estimulações. Então, sempre que a gente medica, a gente pensa muito mais na criança do que no próprio entorno. Lógico que o entorno também é muito importante, mas muito mais na criança. Então, esse indivíduo precisa de medicação, sim ou não? Por quê?
quais medicações eu vou pensar em usar. Com relação a uma mãe com 4 filhos autistas, sim, é possível. E ela, Pratilda citou que ela própria é autista. Sim, também é possível. Acontece muito. Ao dar o diagnóstico de uma criança, às vezes o pai, normalmente é o pai, não é muito a mãe, mas pode acontecer e se perceber também nessa possibilidade do transtorno. Acontece. E a concordância entre irmãos realmente existe, é fato. Mas não é uma condição sine qua non. Ou seja, eu tenho irmãos gêmeos que um tem, um não tem. Já tenho gêmeas que os dois têm. Tem irmãos que não são gêmeos e os dois têm. E tem muitos também que tem uma criança que é autista, o outro nasce sem neurotípico, né? Sem o autismo. E acaba até ajudando o irmão autista. Então, os cenários são variáveis. Na verdade, mesmo o geneticista... Obrigada. Acabei de ganhar flores. Mesmo o geneticista, ele não consegue determinar isso em porcentagem, né? Exatamente em porcentagem, em quantos por cento, até porque volta para aquele caso inicial, que a gente não sabe a causa. A gente não sabe a causa do autismo. Se a gente não sabe a causa exata, parece ser uma causa poligênica, parece que causa uma alteração sináptica, né, global. Mas a gente não sabe ainda exatamente a causa, então é complexo falar em cura ou não existe, né, porque não é doença, a gente não sabe a causa, então não tem cura. Qualquer médico que lhe diga assim, ó, eu vou lhe dar esse remédio aqui, esse remédio X aqui, a cura, fuja, não existe cura. Não existe isso, tá? E assim como a gente não tem a cura, a gente não tem como saber a concordância entre a irmandade, né? Entre os irmãos. Qual a porcentagem de 2 irmãos terem? A gente sabe que a chance é maior, mas a gente não sabe exatamente em porcentagem. Como no anemia falciforme, por exemplo, você consegue dizer exatamente a chance daquele irmão ou daqueles pais terem filhos com anemia falciforme. No autismo não é linear. A gente tem alguns fatores de risco. Então, por exemplo, história de esquizofrenia, transtorno bipolar na família, idade paterna avançada, bebês FIV, né? São alguns fatores de risco para o autismo que já são bem determinados, mas a gente não sabe a causa. Dá atenção a ele, mamãe. Dá atenção a ele, Desculpe. mamãe. Mas tá, ó, Pode coisas, desculpem. Vocês entendem, vocês são pais, vocês entendem. Com certeza, coisa de mãe. E Pratilda fala aqui que de Luzia. Luzia, eu conheço Luzia, a gente a gente ajuda muito a Luzia. A Luzia, ela mora no Mato Grosso do Sul. Sim. Prazer, viu, Luzia? Mamãe, eu bati, Ela é conhecida por todos nós. Que do movimento autista a gente tenta ajudar sempre quando a gente pode, mas assim é complicada a situação dela. Ela mora numa situação bem complicada. A história dela é bem conhecida por nós. Outra coisa que eu tenho curiosidade, que eu sei que a minha dúvida é a dúvida de muitos pais, sabe, doutora? Dá um beijo dele que ele merece. Fica o dia todo sem a mamãe. Minha mãe. Oh, meu Deus. Minha mãe. Pronto. Desculpe, mas pode continuar. Pode falar. Tô aqui abraçadinha. Tô aqui abraçadinha. A minha tá com o pai. Uma dúvida que eu acho que não é só minha, é da maioria dos pais. Canabidiol versus risperidona. Benefícios e malefícios. Na verdade, foi Pratilda, ela machucou, caiu aqui. Tô mandando um beijo pra você, viu? Beijo, princesa. Não existe, na verdade, uma concorrência entre canabidiol e a risperidona. São medicações absolutamente distintas, tá? A risperidona é um antipsicótico. É o que a gente tem de maior evidência científica para crianças autistas, inclusive já em bula, né?
ou seja, a gente não fala sobre uma medicação de uso off-label, já é uma medicação em bula mesmo, o uso da risperidona. E o objetivo da risperidona é justamente diminuir a irritabilidade, diminuir a agressividade. Por consequência, acaba melhorando um pouco o tempo de atenção, mas é um antipsicótico, tá? O canabidiol, eu acho super promissor, mas existe uma questão que a gente ainda não sabe exatamente a dose. A gente sabe que é seguro, que as crianças que usam não tem nenhum relato de óbito pelo uso do canabidiol, já tem sido usado, principalmente nas crianças com epilepsia, mas sim tendo alguns resultados em crianças autistas. Mas a gente não tem estudos científicos robustos com relevância para a gente comprovar ele enquanto medicação, assim, em termos assim, o que é que de fato melhora com o canabidiol? A gente não sabe ainda, né? Como de fato ele vai agir? A gente sabe que tem o sistema endocannabinoide, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é que melhora. Parece que melhora a qualidade do sono, melhora um pouco a agitação, mas não tem nenhum estudo que fale melhora de estereotipia, por exemplo. Então, assim, ainda é bastante controverso, mas na minha perspectiva, isso é a opinião de especialista, que no caso sou eu, que não tenho nível de evidência grande cientificamente, mas eu acredito que venha a ser bastante promissor. A questão é que a gente ainda não tem ideia de dose que essa criança vai conseguir responder. A gente sabe que 25 miligramas quilo seria a dose plena para uma criança com epilepsia, mas normalmente os autistas usam doses bem menores, assim, de 2,5 miligramas quilo dia e com algum retorno. Mas assim, não está em nenhum guideline ainda, não tem robustez, não é ainda consagrado. Eu acho que é bastante promissor, tem que ficar de olho, novos artigos vão sair. E tem que ter cuidado, né? Porque o canabidiol, ele é composto de CBD e THC. Então, o que é alucinógeno é a THC. Acima de 10 miligramas o THC é alucinógeno. Mas, assim, muito longe. O canabidiol, gente, é medicinal. Eu tinha, inclusive, confesso para vocês que eu tinha bastante preconceito. Até que eu fiz um curso com Ana Winnie, que ela é psiquiatra infantil. E ela tem muita experiência com canabidiol. E aí, então, eu não tenho mais esse preconceito. Realmente, o canabidiol é uma medicação, como a maioria das medicações, quer dizer, todas praticamente, vêm da natureza, né? De plantas, alguns de veneno de cobra, enfim. E é uma planta. Mas tem que ser extraído o CBD, que é a parte que não é alucinógena. Às vezes, para algumas determinadas, principalmente transtorno de movimento, às vezes a gente precisa que tenha um pouco de THC. Mas quanto mais puro, mais seguro, né, em tese. Já tem um canabidiol vendendo na farmácia, que você compra com receita normal. E tem o canabidiol que vende, tem uma ONG que tem liberação em outro estado para vender. E tem vários outros internacionais. Eu acho que a tendência é ir chegando cada vez mais canabidiol, mas a gente ainda tem pouco estudo. Então, assim, não é uma medicação padrão de rotina ou que todos os autistas usem, entendeu? E não é nada barata, né, doutora? Caríssimo, caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Tratamento caríssimo. Caríssimo. Me diz uma coisa, os efeitos colaterais da risperidona. Risperidona é ganho de peso. É um dos efeitos piores, assim, porque a criança faz, na verdade, uma síndrome metabólica, né? Ganha peso, pode aumentar o colesterol, pode aumentar a glicemia. Então, assim, é uma criança que eu acompanho de perto, assim, peço exames de rotina, fico de olho na glicemia, todos esses exames que eu falei para vocês. Então, fico bem ligada mesmo na risperidona. Dentro da risperidona, o que é mito e o que é verdade? Aumento de mamas, essa fome exacerbada, é mito, é verdade? O que é mito e é verdade dentro da risperidona? Aumenta o apetite, é verdade. O aumento de mama é o seguinte, a depender da dose, a risperidona aumenta um pouco a prolactina.
Então, se você fizer uma dose muito alta, pode fazer ginecomastia, que é esse aumento das mamas que a gente fala. Mas, normalmente, para as crianças autistas, a gente usa uma dose baixa, assim, com a mínima dose possível, que a criança fique bem, é ali que a gente fica. Raramente a gente chega a doses muito altas, e aí sim aumenta o risco de ginecomastia, de hiperprolactinemia. A criancinha pode ter um aumento do seio e liberação de leite. Eu nunca tive nenhum caso, porque eu sempre uso doses mais baixas. Mas é possível estar em bula e é possível acontecer sim. Não é tão mito assim, tá? Pode acontecer. É real, mas é dose dependente. Então, quando a gente usa com cuidado, com cautela, dificilmente vai evoluir para isso. Tá, uma criança que faz uso de risperidona ou canabidiol, ela precisa estar fazendo exames periódicos. De quanto em quanto tempo ela precisa estar fazendo esses exames para estar vendo taxas, para estar regulando? Inicialmente, isso também não tem consenso, tá? É meio que assim, cada especialista faz do jeito que pensa ser mais viável. Eu gosto muito de, no início, vigiar a cada 3 meses, antes de botar também o antipsicótico, assim como os estimulantes de sistema nervoso central, que a gente não chegou a falar, como o metilfenidato, né, Ritalina ou Concerta. Eu sempre gosto de fazer também exames cardiológicos. É uma questão de segurança, né? Como o público que eu atendo tem acesso facilmente a esse tipo de exame, eu prefiro fazer. Não é que essas sejam medicações arritmogênicas, mas se a criança já tiver alguma alteração cardíaca, alguma arritmia de base, isso pode agravar. Então, tenho esses cuidados normalmente. Logicamente que a depender da criança, se for um autista muito importante, às vezes é complexo conseguir fazer um eletrocardiograma, mas a gente tenta dentro das possibilidades. Eu gosto de fazer exames no primeiro ano, pelo menos a cada 4 meses, e se a criança, a gente perceber que tem uma boa tolerabilidade, a gente pode espaçar mais para fazer 2 vezes no ano, de repente. Mas isso não é consenso, tá? Não tem isso em literatura nenhuma. De quanto em quanto tempo faz. É muito individual de cada médico que está acompanhando a criança. Ótimo. E Machado colocou aqui, tia Raquel, Elisa e Helena manda beijos, as gêmeas. Ai, Olha. amo essas gêmeas. Elisa, Helena, amo vocês. Sigo vocês no Instagram, gente. Sigam lá. Fantástica a evolução dessas gêmeas, viu? Amo muito. Tem um Márcia monte de Magalhães gente colocou legal aqui, gente. Meu aqui, Deus. já li que as crises em caso de alguns muitos pacientes. Mas se colocou aqui, o que há de mais eficaz hoje para ajudar a comunicação funcional? Meu nome é Márcia, mãe de um autista de 4 anos que sofre e tenta brincar. Mas eu tô ouvindo. Tá? É porque travou, eu não estou conseguindo ler a mensagem. Eu travei, mas estava Travou. ouvindo. Foi, e a mensagem sumiu. Não, mas Menina, eu eu tava tô lendo a vendo mensagem. aqui. Eu leio pra Aqui, você. ó. Ah, já apareceu? Pronto. Pronto. Apareceu aqui, ó. Só tenta brincar com os amiguinhos, mas sempre é excluído por não saber se comunicar. É a questão da comunicação da criança. O que Ó, fazer para ajudar a primeiro, comunicação funcional? ótimo. Eu vou responder as 2 perguntas. Massinha, minha querida, um beijo. Obrigada por assistir. As crises... É o seguinte. Aí ela perguntou se as crises aumentam muito em alguns pacientes. Olha só. As crianças autistas, elas têm 30% maior chances de ter crises convulsivas. Mas não quer dizer que as crianças autistas todas serão epilépticas, ok? Isso quer dizer só que se eu pegar de uma população geral, as crianças que são autistas terão 30% mais chances de ter crise convulsiva. Não quer dizer que vão ter crises convulsivas de difícil controle, gente. Não tem nada a ver. E tem muitas crianças autistas que não têm crises convulsivas, tá? Então, isso eu tô respondendo a pergunta de Massinha. Um beijo, viu, Massinha? E agora o de Maci. O que há de eficaz para ajuda na comunicação funcional? Olha só, a comunicação é super ampla. Depende da criança. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Então, você tem que ver qual a habilidade que essa criança... rapidinho, Rama, beijo.
Ed, Saulinho, amo vocês, viu? Raul e Saulinho, amo, Todo mundo amo, fica pra amo, te ver, amo. olha só. Amo! Ó, Maria Antonella, te amo, Maria Antonella. Carol, parabéns, sua filha tá cada dia melhor. Olha, Coisa boa. então assim, tem uma amigona minha aqui também, Yara. Te amo, Yara. Então, um bocado de gente legal por aqui, gente. Mas deixa eu responder, porque senão a live passa e eu dando beijo, parecendo Xuxa. Tem que fazer mais Então, live. então assim, Massinha, ó, para você melhorar a comunicação funcional, você tem que ter uma boa equipe, tá certo? Depende muito do ponto que está seu filho. Como seu filhinho tem 4 anos, teria que avaliar como é que está a comunicação verbal. Ele só fala palavrinhas soltas, ele já junta 2 palavrinhas. Essa exclusão faz parte da dificuldade comunicativa mesmo. Eu não postergo muito a comunicação alternativa, não, viu, Massinha? Quando a criança faz 3 anos e ainda está com atraso de linguagem muito significativo, eu já pondero o PECS com a boa fonoaudióloga para a gente já tentar fazer aquela comunicação por figuras mesmo, né? Por imagem. Então, assim, porque não é que quando você lança a mão do PECS, você está desistindo da linguagem falada, da comunicação falada. Muito pelo contrário. Às vezes você começa o PECS e você vai e a criança começa a evoluir mesmo na intenção comunicativa, no gestual. A gente tem que estabelecer metas, pessoal. Pensem em metas. Então, assim, você melhorar a comunicação, isso é muito amplo. A gente tem que ter metas menorzinhas com a equipe. Então, assim, juntar fono, TO, a depender de quem seja a sua equipe, né? Se tem um psicomotricista ou não, se tem... Porque aí é bem variável. Mas, assim, normalmente, fono e TO, todos têm, a depender da idade psicopedagoga. Então, sentar e conversar. Qual é a nossa meta agora? Qual é a nossa meta terapêutica? O que é que a gente quer? A gente quer que essa criança melhore o olhar, a gente quer que essa criança comece a dar tchau, melhor, né? A gente vai investir em qual é o mais importante agora? Quais são as nossas palavras-alvos? Então, se a criança não fala nada, eu não posso começar a ter objetivos de frases ou palavras que não têm função comunicativa. Então, eu tenho que começar com palavras pequenas. Dá, não, onomatopeias, o som dos bichos, o som do carrinho, vrum, 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 enfim. Tô dando exemplos, tá? Isso é variável de criança a criança. Cada criança vai ter sua meta. Se essa criança já fala, já junta 2 palavras, então minha meta vai ser repertorizar essa criança. Então, vamos trabalhar reconto, pequenos recontos. Vamos ajudar essa criança a formular pequenas frases. E a gente tem recursos terapêuticos para isso, que a gente discutir em equipe essas metas. Deu para entender, Maci? Se não deu, pergunte de novo, que eu explico de outra forma, tá bom? Olhe, Barretinho. Barretinho. Tá opositor. Complicado, opositor. Porque assim, ó, Barretinho, te amo, viu, baby? Ó, o opositor é complexo, porque assim, não existe uma medicação específica para o opositor. O transtorno opositor desafiador é muita terapia cognitivo-comportamental, não tem uma medicação específica, não. Quando a criança... E assim, o autismo é comórbido com vários outros transtornos, né? Então, assim, não é incomum. Eu tenho alguns pacientes autistas que fizeram terapia, reabilitação e habilitação, enfim, usam medicação, e que hoje em dia o que mais você olha para a criança, você já não tem mais tanto critério para o TEA. O que você tem mais é um TDAH mesmo, ou é um opositor mesmo, ou seja, aquela criança que já tem uma intenção comunicativa, já olha, já consegue compartilhar, já fala, né? Então, mas tem uma hiperatividade, uma desatenção importante, é um opositor mesmo, né? O opositor é bem complexo, viu, pessoal? Porque não tem uma medicação específica para o opositor. Então, assim, se tiver um TDAH junto com o opositor, a gente trata o TDAH e às vezes melhora do opositor. Mas é muito uma boa psicóloga, uma boa terapeuta cognitivo-comportamental para ajudar bastante nesse opositor. Doutor Edilson Barbosa, Deus te abençoe, advogado, pai de autista, fizemos um live semana passada,
Pense no ser humano que eu admiro e respeito, esse senhor aqui, viu? Amém. Carol, Maria Antonella tá mandando um beijão, coisa boa. Gente, eu sou bem ceguinha, tá? Gislândia, Maísa manda beijo. Natália entrou. Maísa, Gi! Ô, Maísa! Saudade, meu amor. Márcia perguntou, e também nessa idade as crianças não conseguem mesmo brincar em dupla ou em trio, né? Né? É por causa da questão. Tem vários fatores, né, doutora? A questão da Depende. socialização. É isso que a gente falou no início. Como o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno espectral, as crianças podem ser desde muito leve a ser mais comprometida, né, de alguma forma. Então, assim, não, isso não é regra, não. Tem criança que consegue brincar, sim. Às vezes tem criança que consegue brincar com crianças mais velhas, porque as crianças mais velhas acabam conseguindo entender melhor a sua comunicação. Tem crianças que, algumas são assim, outras já preferem brincar com crianças menores, porque já não precisam ter tanto trabalho. Então, assim, mais uma vez, não é receita de bolo, é bem variável e a gente tem que estimular mesmo. Então, assim, meu filho ainda não brinca com 2 ou com 3 crianças. Vamos continuar estimulando, vamos procurar estratégias, vamos ver o que motiva essa criança. Ou seja, o que motiva meu filho pode ser brincar com o carrinho, mas o que motiva o seu pode ser planetas. E o que motiva o de Maria pode ser animais. Então, assim, a gente pode, não é que a gente vai estimular esse foco de interesse porque a gente quer repertorizar. Então, se a criança só gosta de planeta e só fala de planeta, a gente não vai conseguir ampliar repertório, a gente não vai conseguir ampliar, mas a gente pode usar isso como recurso terapêutico, ou seja, como um foco de motivação. A gente usa isso como uma forma motivacional, para ser um fio da meada, digamos assim, sabe? Eu faço isso com Clara. Exatamente. É um fio da Ela gosta meada. Então, isso Ela não gosta tem muita regra. Alguém pediu beijo. Tia Raquel, quero beijo. Um beijo. Leliane, Raquel, eu já respondi. Aqui, doutor Edilson, um abraço, gostando muito da live. Como é que não gosta? Doutora Raquel é espetacular. Oxente. Tia Yali, né? Ateliê, colocou, mas Barretinho evoluiu demais. Já inicia uma conversa e tudo, mas breve estaremos com você. A pandemia atrapalhou. Imagino, né, gente? Barretinho, A tá falando pandemia igual a atrapalhou. vitrola. Graças a Ele Deus. não Tô morrendo de falava. saudade. Um Ele não beijo. falava, doutora? Esse Barretinho, ele não falava? No início, não. Mas eu acompanho ele já há muito tempo. Ele tá, mas Sensacional. os pais são fantásticos também. Ai, que Fantásticos. maravilha. Quando a família apoia é outra coisa, né? É outra realidade, né? Eu acho primordial o suporte da família, uma equipe muito disciplinar, engajada, profissionais voltados, assim, com um olhar voltado, humanizado para essa pessoa, é outra coisa. A pessoa deslancha, a criança deslancha. A minha filha é outro ser humano depois de iniciar as terapias, depois de começar a Sim, fazer os com tratamentos, certeza. tomar as medicações. Ela partiu para um nutricionista, ele já começou a trabalhar a questão metabólica dela, a gente percebe como ela evolui, né? E assim, a gente precisa ter um olhar muito atento ao que a criança quer dizer, porque ela fala para a gente muitas coisas. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Ela estava no meio do atendimento e aí eu percebi que ela baixou a energia, ficou meio jururuzinha, o olhar estranho e pedindo para ir no banheiro o tempo todo. E eu incomodada com aquilo, eu disse, Clara, não tá legal. Tá acontecendo alguma coisa com Clara. Sim. E eu olhei para ela, o que você tem? E ela tá doendo. Ela pode ser a barriga. Ela fez a garganta. Eu disse, não é a garganta. Quando eu toquei na barriga dela, tava quente pra caramba. Cólica, cheia de gases. Oh, E meu aí eu fui, Deus. dei remedinho pra ela. Uma Mas hora que bom depois, que ela conseguiu falar que estava ela já soube doendo. externar. Sim, Né? isso Eu é fiquei feliz pra caramba. maravilhoso. A Ela gente tem que externou como comemorar estava. isso. Com certeza. Então, assim, se ela não falasse, se ela não externasse Ia para mim que não ficar estava chorando, bem, ia ficar nervosa, ia ficar irritada, ia mal-humorada, ficar estressada, mal-humorada, chateada, agredindo talvez. Não é dela, mas assim, poderia sem saber o que é. E a gente do lado sem saber como ajudar, né? Então, com essa certeza. comunicação, mesmo que não seja ainda
com exatidão, né? Ela falou a garganta e era outra coisa, mas já ajudou, já falou, tô com Sim, a dor, primeira ela falou que né? era barriga, depois falou que era garganta, só que eu tinha certeza que não era garganta. E aí Pronto. eu fui lá na barriga e matei a charada, a barriga estava muito dilatada. E isso é E Márcia, melhora como de faz qualidade de vida, né? Muito melhor. isso, e muito, porque agora a gente já entende o que ela quer dizer, né? Ela, quando quer alguma coisa, ela pede. É muito importante isso, essa fala. Existem várias formas de se comunicar, né? Então, a gente fica muito atento ao que ela quer dizer, o que ela tem a dizer. Às vezes, ela diz uma coisa, não é exatamente aquilo, mas já te dá um caminho, já te dá um norte Sim, para você tentar observar, para saber o que, que ela quer dizer. E aqui, Márcia colocou, esse caso é clara com minhas, como é? Mais velhos e com os crianças números e mais comigo velhas, com também. crianças mais velhas, em menor número, ela brinca melhor. Foi aquilo que eu É, falei. Ela tá Clarinha, eu concordando. percebo isso. Eu percebo isso. Clarinha, eu percebo que ela lida melhor com as crianças de maior idade. Ela tem, vai fazer 7 agora. Mas eu percebo que com crianças de 8, 9 anos, ela se comporta melhor, ela olha para eles melhor, ela entende melhor a dinâmica deles. Eu acho que não tem aquela cobrança, olha para aqui, vem para aqui, faz isso, faz aquilo. Eles brincam aleatoriamente e ela vai na deles e eu acho que ela se adequa melhor a É, essa realidade, né? engaja mais. Sim, e tem muito. Gente, hoje eu tô quase cega, viu? Tomei um remédio aqui, tô com sono. Você vai se impressionar com a matemática dele com 5 anos de idade. Caramba, doutora, olha! É, ele é muito inteligente. Ele é muito Sensacional. esperto. Sensacional. Ó, Sensacional. a Edilene está falando o quanto Saulo evoluiu. Saulo é também um orgulho, né? É um paciente muito querido, uma mãe. O pai também é muito legal, mas é porque a mãe que está mais presente, porque o pai trabalha, não trabalha viajando. E ele realmente está sensacional, viu, Edilene? Parabéns. Grande parte dessa vitória é nossa, né? Mas é muito sua, assim. Eu te admiro muito. Que bom. Beijo. Que bom. Eu vou rasgar seda mesmo, vou falar, eu tenho que falar. Eu não posso sair dessa live sem falar. Eu quero lhe agradecer de antemão pela bênção que você tem sido na vida da minha filha. Ah, meu Muito Deus. obrigada. Obrigada Eu vou pela ficar postura, pelo emocionada. olhar, pela responsabilidade, pelo compromisso. Foi o que eu falei no início da live. Não é questão só de ser pragmática, é de ser humanizada, é de se fazer um com uma criança, é de se Ai, meu debruçar para a Deus. criança, é de entender e se conectar. Eu estou toda arrepiada, se conectar com a Também criança. tô. Entender que não é somente o autismo, é uma condição que ele tem personalidade, temperamento, tem Isso. natureza, tem Ó, e índole, eu tem falo isso para vontade. todos os pais, Simone. Sabe por quê? Às vezes o pai recebe uma mãe, né? Eu sou mãe também. Recebe um diagnóstico, fica assim, muito mal, né? Cada um recebe de um jeito. Eu digo, gente, é uma criança. Você não vai deixar de olhar que é uma criança amada. É uma criança que tem uma família, é uma criança que foi desejada muito antes de dizer assim, está dentro do transtorno do espectro autista, ou é autista, enfim, como queira falar, é uma criança, é um ser Uma humano. vida, E como exatamente. tal, tem todas as peculiaridades que todos nós temos, entendeu? Então, isso é mesmo fundamental, de verdade. Mas se fazer um com essa criança, É, entender que ela está uma família com o coração em frangalhos, sabe? E que precisa dar seguimento a esse movimento de recuperação, de melhora de qualidade de vida, não é fácil. E quando a gente não. tem um profissional competente, responsável e humanizado, tudo muda. Porque você vai com o coração, você sai daquele consultório com o coração em paz. Você consegue entender o que ele está te dizendo aqui. É uma situação delicada, mas se você for por aqui, se você for por aqui, se você fizer as coisas que eu estou lhe orientando, o seu filho vai funcionalizar, o seu filho vai dar seguimento à vida dele. Isso é muito sério. E, infelizmente, sabemos que a realidade não é essa, doutora. Então, quando a gente encontra uma pessoa com o seu olhar, com a sua postura e com a sua responsabilidade e com a sua humanidade, tudo muda.
Oh, meu A prova Deus, do que que eu estou coisa falando linda. é esses relatos aqui dessas mães falando de você com carinho, te dando esse feedback positivo, é sinal de que o seu trabalho floresceu. É que o seu Coisa jardim linda. tem nascido flores. Então a gente tem que agradecer mesmo. Coisas boas a gente precisa compartilhar. Por isso eu quis te trazer aqui, principalmente também para te agradecer pela vida da minha filha. Oh, meu Deus, Muito obrigada. Minha obrigada. filha é um presente na minha vida. E assim, eu sou outro ser humano depois do diagnóstico da minha filha. E assim, tanto eu quanto o Romeu, a gente batalha todos os dias porque a gente acredita nela. Assim Vocês como são todas essas mães que maravilhosos. estão aqui. Assim como todas essas mães que estão aqui com o mesmo objetivo. É fazer a coisa diferente, né? Gosto muito da atenção diferenciada. Olha a mãe falando aqui, ó, Aline. Gosto muito da atenção diferenciada da doutora Raquel, que Eu dá vou aos chorar daqui a pacientes a minha pouco. filha agradece. Mas é fato aqui, ó, não é rasgação de seda, não é real. Verdade falou tudo, que pense que sinta em relação à doutora Raquel. Tá Oh, meu vendo? Ela é Deus. maravilhosa. Ah, gente. É Atuando porque mesmo, também muito essa bom. live só tem pessoas maravilhosas e queridas aqui. Tem a Adila também, que eu amo muito. Aí, ó, Adila, Carol, tanta gente, Adilene, Tá vendo? você. Amo vocês, só tem gente legal. Olha aí, Tá Leilinha vendo? falando. Leilinha, Porque sua ali linda. Só tem gente linda, tá eu tô vendo? falando, né? Que a gente agradece por ser especial. Deus colocou a nosso caminho, tá vendo? Nada acontece por nada. Oh, Tudo tem uma função de acontecer. Tudo tem um porquê de acontecer. Eu sempre falo disso porque foi algo que me marcou. Quando a gente recebeu o diagnóstico de Clara, por exemplo, não falando mal dela, mas foi algo que me tocou muito. Quando a gente recebeu esse diagnóstico, foi muito duro pra gente, porque ela simplesmente olhou pra minha cara e falou: mãezinha, sua filha é autista. Eu, oi? Ela não preparou, ela não teve um pouco de doçura, ela não. Sabe quando você joga uma informação pesada no peito da pessoa e fala, respire e se vire com essa informação, e você sai de dentro do consultório parecendo que você foi nocauteado? Foi isso que eu senti. Então, assim, quando a gente partiu para uma nova jornada, a gente percebeu que era diferente, que a coisa aconteceu de uma forma natural, de uma coisa mais leve, a gente já sabia o que estava acontecendo, mas a receptividade, o acolhimento, o olhar, o cuidado fez toda a diferença. é. Então, assim, não é somente um diagnóstico, são vidas, são pessoas, são famílias que precisam ser acolhidas, encontrar profissionais com responsabilidade, né, com humanidade no seu coração, são raros. Porque somos, independente de condições, somos pessoas e queremos ser tratados com carinho, com respeito. E é isso que você faz. Ai, que coisa Entendeu? linda. Mas assim, isso é porque eu também sou um ser humano, né? Lógico. Então, nada mais eu tento, eu busco e tenho ainda muito que evoluir sempre, né? Mas eu sempre busco pensar nisso, né? Que somos todos humanos e eu sou apenas mais uma humana, né? Quando eu estou cuidando de outro humano. E daí vem a empatia, né? Em você pensar assim, é meu filho também, né? É um irmão meu, é uma irmã minha. Enfim, eu penso assim, né? E aí eu me coloco dessa forma e trabalho bastante isso, porque é complexo, porque em muitos momentos acaba que eu sofro junto também, né? Lógico. Porque, como eu falo para os pais, né? Não é um diagnóstico fácil. Não, a gente não deve romantizar tanto o autismo como algumas pessoas gostam de romantizar. É difícil, é árduo, a gente tem que se preparar para uma maratona, porque são muitos anos de terapia, mas existe melhora, existe possibilidade, existe tratamento, existe amor, existe esperança. Então, onde tem amor, tem esperança, né? Tem fé, tem esperança. Então, se existe amor, e tudo que eu quero é que o amor continue florescendo naquela família. Então, para quem está aqui online, que é meu paciente, sabe, às vezes minha consulta é super longa, mas muitas vezes uma parte da consulta é dedicada para cuidar da família, da rotina da criança, como melhorar a relação dos pais,
Quem é meu paciente sabe disso, que o lugar é um lugar que a gente tem para conversar de todas as coisas. Quem tá aqui sabe que eu sou assim mesmo, como tem muito paciente meu, por isso que eu tô falando. Alguém comentou aí da minha unha colorida. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu tinha 6 meses sem ir no salão. Aí, quando eu fui no salão, aí eu Vem cá, falei, olha, deixa pinte eu de ver. uma cor bem cheguei, pra todo mundo ver que eu pintei mesmo. Professora doutora. Oi, amor Oi! de tia! Oi, minha paixãozinha! Como você tá Ei, linda! Você tá linda, minha titia! já saiu correndo. Tá linda! Aprontando todas. Tá tudo estranho, tá? É o amor da minha vida. É a minha vida, é só minha Ela é vida. Só minha... maravilhosa. Ai, eu amo minha filha demais. Sou super fã. Pensa numa mãe apaixonada. Como não ser? Ela é maravilhosa. Ó, Você minha xará voltou? entrou aí, Raquel. Raquelzinha, um Aqui. beijo. Doutora, terapias. Como lidar com as terapias? Muitas mães acham que as terapias não funcionam, que não fazem diferença, que é só levar a criança para brincar. Mas levar a criança para brincar também é importante. Gente, isso que você tá falando, Simone, é fundamental. Presta atenção, pessoal. A gente trabalha com a criança no lúdico, com brincadeira. Você não vai trabalhar com criança, gente, vamos fazer uma reunião de negócios. Não, a criança é brincar. É sério. E o que a gente precisa, às vezes, melhorar com a criança? É o lúdico, ela sai um pouco do concreto, um pouco para o simbólico. É ela melhorar a qualidade do brincar, o tempo de atenção no brincar, o brinquedo. E o brincar é tão rico que a gente pode trabalhar cognição, atenção, atenção compartilhada, o olhar, Isso? a troca de turno. Então, assim, não esperem que o terapeuta vá trabalhar com a criança. Sério, o terapeuta vai trabalhar com a criança rindo, brincando, cantando, mostrando o brinquedo, mostrando as cores, mostrando a função. É assim que se trabalha com criança. Não espere uma consulta formal ou uma consulta muito séria. É no lúdico, é na brincadeira. Olha minha unha que o pessoal está comentando. É no lúdico, é na brincadeira. Isso não tira a seriedade do profissional ou do brincar. Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com o fazer da pessoa para aquela faixa etária. Então, vamos lá. Se a pessoa é adulta e teve um AVC, né? Um AVC é um acidente vascular cerebral. E a pessoa não consegue se alimentar mais sozinha. A pessoa tinha que ter essa autonomia naquela idade. O terapeuta ocupacional vai trabalhar com ela isso. Então vai adaptar órteses para mão, essas coisas. É o fazer de cada idade. Gente, qual é o fazer da criança? O fazer da criança é brincar. Então, o que o terapeuta tem que fazer? Brincar. Então, assim, não tenham medo de que assim, tô gastando meu tempo. Essa terapeuta só faz brincar. É brincando mesmo que a criança aprende. A criança não vai aprender de outro jeito que não seja brincar. E muitas vezes, a prioridade naquele momento, às vezes os pais falam assim, meu filho tem 2 anos, ele já falou o alfabeto inteiro. Meu filho tem 2 anos, já conta de 1 a 100. Isso é funcional? A criança de 2 anos, ela tem essa obrigação? Tem esse compromisso acadêmico? Não tem, Pois né? é. Então você vai ver a criança de 2 anos, ela conta, ela fala o alfabeto todo, mas não tem outras funções que seriam importantes, como dar tchau, fez um cocô fedendo, fazer fum, ou olhar para a mãe quando encontrar um brinquedo legal, que é a atenção compartilhada. Entende? Então, é a função para cada idade. Então, não, isso aí que você perguntou foi muito importante. A criança aprende brincando, então é para se divertir mesmo. A criança tem um longo período de tratamento, de terapia, não é para ser enfadonho. Ela vai aprender brincando, vai aprender rindo, vai aprender cantando, vai aprender sendo feliz. Exatamente. É o que eu faço com Clara. Eu É, funcionalizo Clara brincando. Os meus sim. vídeos que eu faço, todos são com esse olhar, com essa pegada.
né? E agora ela está gostando de teclado. O que é que a gente vai fazer? Botar um teclado dentro de casa para ela brincar. E a gente sabe que aquilo ali é o hiperfoco dela, mas a gente quer funcionalizar esse hiperfoco, quer trazer para ele função de forma leve, de forma divertida, fazer com que ela sinta prazer em fazer aquilo, né? Eu sou muito massacrada nesse sentido, porque você só fala de brincadeira, eu digo, eu sou professora, eu fiz pedagogia, né? O meu olhar para funcionar uma criança, eu não consigo ver outra coisa que não seja ludicidade. A ludicidade é necessário, é primordial. Quando você lida com a vida com mais leveza, tudo fica mais fácil, não é verdade? Com Certeza, certeza. por da mesma coisa, da mesma forma. E o brincar é muito rico. O que a gente tem que ter cuidado é uma coisa assim. Se a criança faz um comportamento que seja disfuncional ou que seja um comportamento inadequado, vamos supor, bateu no pai. Isso é só um exemplo, tá? Você não deve dar risada ou você não deve dar um reforço positivo, tá? O que a gente está falando de brincar é de brincar mesmo, de sentar, brincar, pensar em troca de turno, não é deixar a criança fazer o que quer, não é dar apoio à birra, não é isso que a gente está falando, tá? Nem eu, nem Simone. A gente está falando de função do brincar mesmo, que é fundamental para o aprendizado da criança. Perfeito. E aqui Rama colocou: Deus planejou Raquel na minha vida, porque ela era médica da minha filha. Quando Sim. deu alta, minha filha virou médica do meu filho. E foi tudo plano de Deus. Olha que coisa mais linda! Ai, eu Vai amo essa chorar? família. Eu tô quase, mas estou me segurando aqui. Ai, Audrey deixa eu respirar colocou: fundo. gratidão, doutora. É porque Pessoa essa guiada por família. Deus. Tantas famílias especiais, a Audrey aí também falando, famílias muito queridas, muito, muito queridas. Edilene que falou, uma Ai, pessoa que que eu tenho um carinho especial também. A Audrey também linda. Lara Azul. Beijo. Beijo, beijo, Lara Azul. Cheguei atrasadinha, passando para deixar um beijo. Deixa salva. Claro que eu vou deixar salva. Tu acha que eu não vou deixar uma live dessa salva, mulher? Aonde? Impossível. Doutora, só temos agora 8 minutos. E eu quero deixar essa live salva. Eu quero que você faça suas considerações finais. Mas antes disso, eu vou te agradecer mais uma vez. Foi um papo tão gostoso, tão intenso, que eu ficaria aqui com você a noite toda, papeando contigo, porque você traz muita coisa importante. A sua fala, ela tem muita coisa que a gente precisa destrinchar, sabe? Porque é muita informação para processar em uma só live. A gente vai precisar de muito mais live, de muito mais tempo para estar falando sobre o que você falou hoje. Marília colocou aqui: o mundo está precisando de médico igual a Raquel. Agradeço a Deus por colocar ela na vida do Gael. E aí? Meu Deus. Olha, eu vou falar pra vocês, Marília, um beijo. Dê um beijo em Gael, tão lindo. Ó, gente, eu vou falar pra vocês, essa live pra mim foi um presente. Um presente de Deus mesmo. Foi muito emocionante, assim. Eu tô de verdade emocionada. Pessoas muito queridas aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, porque assim, para mim foi um presente. Eu senti um abraço, um carinho imenso aqui. Espero que vocês tenham, nem sei, assim, eu não sei se eu retribuí em conteúdo tudo que vocês me passaram de carinho, gratidão imensa. E contem comigo, assim, o que precisar, podem, assim, muitas aqui têm meu número, podem ligar, pode mandar um direct, pode. Tô aqui para vocês. Obrigada de todo o coração. Obrigada Eu mesmo. que te agradeço. Eu que te agradeço. Te agradeço pela sua simpatia, pela sua simplicidade, por ter aceito assim de cara o meu convite. Não titubeou, não pensou duas vezes. Simone, pode ser mais tarde, não tem problema. Aqui tu manda, minha irmã. Aqui tu manda. É porque eu Entendeu? trabalhei até 19 horas, por isso que eu pedi para ser um pouquinho mais Imagina, não tarde. tem problema. Não tem Simone, problema. você é uma Obrigada. simpatia, você é muito linda, muito simpática. Que Deus continue te abençoando sempre. A nós, nos fortalecendo, nos inspirando, nos motivando, porque sabemos que a luta não é fácil, mas a vitória é Não. certa. Gente, Amém, é eu quero certa mesmo. agradecer a você. Deus te abençoe.
te ilumine, continue sendo esse canal de bênção na vida de todos nós, fazendo a Mil diferença na vida dos beijos. nossos filhos, melhorando a qualidade de vida deles, trazendo esperança, trazendo motivação e inspiração para que nós e os nossos filhos tenhamos uma vida melhor, temos uma qualidade de vida melhor e Amém. possamos estar te indicando para outros pais, né? Para que outros papais sejam tocados por esse amor, por essa responsabilidade, por essa competência chamada Doutora Raquel Espetacular. Oh, meu Deus, Deus que te coisa linda. Eu ilumine. nem sei agradecer, viu? Eu nem esperava isso. Você fez isso de surpresa para mim. Foi um presente. Eu tô aqui até assim, sem jeito, toda emocionada. Obrigada, viu? Um beijo Deus te grande. Deus ilumine. abençoe. Um beijo, beijo, Eu estou te mandando beijo. um beijo no seu coração, te agradecendo. Obrigada por tudo. Mil Viu? beijos, mil Continue beijos. semeando esse amor na vida de muitas crianças. Precisamos de mais Raquéis assim como você, inspiradora e motivadora. Deus te ilumine realmente. Amém, meu Gente, amor. Beijo em até todos. Boa quarta-feira. Até a noite. próxima live. Deus te abençoe. Tchau, Beijão, gente. obrigada.